Vemos aí pessoas negociando dentro da igreja, vendendo CD, DVD dentro da igreja. Vemos pessoas falando de futebol dentro da igreja, de novela dentro da igreja. Vemos pessoas fofocando. Vemos pessoas que ficam olhando para as roupas das pessoas e criticando. Vemos pessoas que passam o tempo todo criticando quem está falando, quem está cantando, ao invés de estar aí adorando a Deus. Virou uma coisa tremenda, falta de respeito, a irreverência. Olha, Uzá morreu por causa de irreverência. Ele achava que a arca era um objeto qualquer. E ele morreu por causa disso, porque não tinha reverência com as coisas de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram por causa dessa irreverência. Achavam que podiam viver em pecado e levar a arca do Senhor para a guerra. Então cuidado, principalmente família de pastor, cuidado com as coisas de Deus. Tenha temor e tremor diante de Deus. Considere as coisas de Deus santas. São para uso exclusivo de Deus. Veja lá na Bíblia. Por que os filhos de Eli não puderam assumir? Por que Deus não permitiu? Porque eram irreverentes, pecadores, filhos de Belial. Por que Uzá e seu irmão não puderam assumir o sacerdócio? Porque eram irreverentes. Porque os filhos de Samuel não assumiram o lugar dele? Porque eram irreverentes, pecadores. Então cuidado. Tome cuidado, porque Deus está de olho em você. O segundo tópico é a resposta do povo. Essa medida ousada e enérgica de Neemias fez que o povo recobrasse o ânimo e voltasse a contribuir com mais amor e liberalidade. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do moço e do azeite aos celeiros. Então muitas igrejas estão aí passando necessidade, não tem mais, o povo não quer dar dízimo, não quer dar oferta. Por quê? Porque falta uma providência enérgica do líder. Quando o líder começar a aplicar o dinheiro que realmente entra na igreja com as coisas corretas, aí o povo se animará. Faça isso. Comece a aplicar o dinheiro que está entrando na igreja, melhorando as coisas da igreja, pintando a igreja, arrumando os bancos, colocando aí, se for preciso, uma central de ar. Arrume, conserte, aplique instrumentos, microfone, uma caixa de som boa, uma sonorização boa, para as pessoas ouvirem corretamente a palavra de Deus. Então, invista na casa do Senhor, invista na obra de Deus, coloque aí missionários na sua igreja, missionário na cidade, fora da cidade. Coloque, invista na obra de Deus. Quando o povo vê aí que realmente o dinheiro, seu dinheiro está sendo bem investido, está tendo resultado em almas, que é o principal, aí o povo vai ajudar mais. O povo deveria ajudar, mesmo sabendo que está sendo roubado, porque estão dando é para Deus, não é para o líder. Mas muitos não suportam e começam a reter. Tanto aquele que está liderando está em pecado diante de Deus, como aqueles que não estão contribuindo se tornam pecadores por causa do líder. Todos são amaldiçoados. Não existe a presença poderosa de Deus ali. Então, a liderança precisa administrar corretamente. E o povo precisa crer que está ofertando, está contribuindo para a obra de Deus. E sempre a Deus e não aos homens. Então, conserte também essa parte. Melhore essa parte. Você vai ver os frutos. Você vai ver o rendimento da obra de Deus. Você vai ver as almas se convertendo. Vai ver Deus satisfeito, manifestando o seu poder, a sua presença aí na sua igreja. Tópico 3, o procedimento então do líder cristão. O que nos ensina Neemias? Em primeiro lugar, que amemos a Deus e sejamos zelosos por suas coisas. Agindo assim, jamais toleraremos a corrupção e a desonestidade em nosso meio, pois fomos chamados por Deus para ser a luz do mundo e o sal da terra. Então o líder deve ser reconhecido pela sua integridade, pela sua moral, pela sua honestidade, pela sua simplicidade. É tão bom quando a gente conhece, a gente vai a uma congregação, né, principalmente no interior, ver uma pessoa assim dirigindo a igreja, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que passa até por dificuldades muitas vezes, mas uma pessoa que tem em vista o bem do reino de Deus, o progresso do reino de Deus. Tão bom ver assim, o rebanho olha com tão bons olhos, quer tanto ajudar, contribuir, quer tanto ganhar almas,
Então, seja honesto, seja verdadeiro, seja exemplo e seja íntegro realmente. Não se dobre diante de falcatruas, de negociatas. Você não precisa disso, você é servo de Deus. Na nossa parte 3 aí, honestidade e transparência na administração. Nós temos aí então a razão da necessidade dos recursos financeiros na igreja, a procedência dos recursos da igreja e zelo pelos recursos da igreja. Então vamos ver aí dentro dessa parte 3, honestidade e transparência na administração. Vamos ver número 1 então a razão da necessidade dos recursos financeiros na igreja. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, bem como o mundo e todos os seus habitantes. Mas não podemos ignorar que a expansão do seu reino demanda investimentos humanos e materiais. Ou seja, na expansão do Evangelho até os confins da terra precisamos de recursos financeiros. Então na administração da obra de Deus precisamos e muito de recursos financeiros. Tem gente que precisa falar assim, não preciso de dinheiro não. Então dá seu dinheiro para mim. Precisa sim. A obra de Deus precisa e muito de dinheiro. Não se faz a obra de Deus sem dinheiro. Você tem necessidade. Você vai fazer uma pregação na rua, você precisa de uma caixa de som, precisa de um microfone, precisa comprar uns CDs, né, para tocar ali. Você precisa de uma boa Bíblia, você precisa estudar essa Bíblia, você precisa então de livros para estudar. Então na igreja precisa de energia, água, telefone, precisa de um computador, precisa aí de um projetor, é importantíssimo na igreja, colocar lá a letra dos hinos na parede. Para ministrar as aulas na escola bíblica dominical, pode-se colocar lá uma figura que vai servir para todo mundo, para todos estudarem ali, olhando aquela figura lá na parede, né? Por exemplo, aí nessa lição, você pode colocar lá a figura que nós temos aí sobre o resumo da lição, ou então a figura sobre o dízimo. Todas as lições nós temos figuras ilustrativas. Se você colocasse assim, como projetor na parede, todos os professores que estão dentro da congregação poderiam usar a mesma figura colocada na parede. Então, são coisas necessárias, importantes. Você pode usar colégio que tem aí na sua cidade. Estão disponíveis no domingo. Então use o colégio, lá tem um quadro, lá tem as cadeiras corretas para os alunos assistirem uma aula. Tem banheiro, tem água para beber. Então, agora lembre-se de limpar depois, antes de sair, né? Deixar bem limpinho para poder continuar usando. E agradecer sempre o uso dessas dependências. Então, faça isso, organize tudo. Então, é necessário dinheiro na obra de Deus para fazer aí grandes cruzadas, para ter um programa de TV, um programa de rádio. Na Imperatriz nós temos TV, temos rádio, jornal, revista. Então, todos os meios de comunicação devem ser usados na obra do Senhor. Então, deve-se investir nisso. Além de se ter sempre missionários no campo. Nós estamos hoje com 432 missionários no campo. E a nossa meta é atingirmos 700 brevemente. Por quê? Porque quem faz missões, Deus está nesse negócio, Deus está abençoando essa igreja, fazendo essa igreja prosperar, fazendo essa igreja ter destaque, né? Nunca se deu tanto destaque, ninguém nem se lembrava que existia a Igreja Imperatriz. Hoje, a Igreja Imperatriz é conhecida. Hoje, o nosso pastor-presidente é reconhecido, conhecido como secretário aí de evangelização, né? Principalmente para os assuntos aí de evangelização na Copa do Mundo e evangelização do Brasil inteiro. Nossos vídeos da Escola Bíblica Dominical são assistidos no mundo inteiro. Estamos aí louvando, agradecendo a Deus por mais de 2 milhões de acessos em nossos vídeos. Então, é uma coisa estrondosa que Deus faz. De repente, Deus coloca em evidência alguma coisa porque está sendo feito para Ele. Então, precisa-se de dinheiro? Precisa. E muito. Nós temos passado por grandes dificuldades. E sem nenhum tipo de ajuda, que as pessoas não ajudam. As pessoas não veem. As pessoas ajudam aqueles que falam para ele que ele vai ficar rico. Mas não dão valor. Muitos assistem os vídeos, não tem coragem de mandar aí por ano. Se cada um que assiste o vídeo mandasse R$10 por ano, R$10 por ano, na minha conta que está aí, eu não precisaria ficar trabalhando, feito doido,
levantando de madrugada para gravar um programa, não precisaria trabalhar numa empresa para me sustentar, não precisaria ficar aí para baixo para cima, eu teria mais tempo, mais oportunidade de trazer o melhor estudo. Teríamos aí um estúdio melhor, eu faço tudo na minha casa, de madrugada. Muitos perguntam, esse barulho de cachorro latindo, e esse barulho aí do galo cantando? Porque é de madrugada, só tenho esse espaço para fazer, essa hora para fazer. Eu trabalho. Muitas vezes até deixo de atender convite, porque não tenho tempo. Porque eu tenho que trabalhar. Viajo para pregar sábado, domingo, muitas vezes. E tenho que voltar de noite, viajar de noite, de madrugada, porque tenho que trabalhar, tenho que estar cedo, trabalhando. Muitas vezes deixo de atender até convites, porque não tenho tempo. Mas as pessoas não ajudam essas coisas. Não aplicam o dinheiro na obra de Deus. Aplicam muitas vezes aí em obras de homens, em coisas de homens, de vaidades e tudo mais. Então, invista corretamente o seu dinheiro. Invista na obra de Deus. Principalmente invista em missões. Esse é um grande segredo. Deus quer que todos os povos do mundo ouçam a palavra de Deus. Que todos tenham a oportunidade de salvação. Você pode contribuir com isso. Ajude, procure. Coloque aí na sua igreja um missionário. Se você quer colocar um missionário, ligue para nós, ligue aí na igreja, fale com o missionário Ramos. Peça para ele enviar um missionário para ajudar aí na sua igreja. Mantenha esse missionário aí. Cuide dele, ajude-o. Ele vai poder ajudar muito. Evangelize a sua cidade, evangelize aí o interior da sua cidade, as fazendas, os povoados. Envie missionários e Deus vai abençoar grandissimamente a sua igreja e também a todos que estão lá, os empresários, todos, porque Deus vai precisar o quê? De dinheiro para fazer a sua obra. E é você que vai sair lucrando com isso, porque você vai ser canal de Deus, canal que Deus vai usar para abençoar os missionários. E você também será beneficiado. Agora, nunca se esqueça, os bens, as coisas financeiras devem ser bem administradas, bem controladas, com honestidade e principalmente com transparência. Todos devem ter acesso ao controle dessa parte financeira. As pessoas devem saber lá quanto entrou, quanto saiu, de onde veio, para onde vai as coisas. Deve saber tudinho, corretamente, e todos devem ter acesso, todos devem ter permissão e ninguém pode ficar chateado ou fazer pressão ou então deixar aí de dar oportunidade para alguém, porque alguém quis saber a parte financeira da igreja. Número 2, então, dentro dessa parte 3, honestidade e transparência da administração, vamos ver aí a procedência dos recursos da igreja. Nossos recursos financeiros não são provenientes do Estado nem de organismos internacionais. Eles provêm dos dízimos das ofertas dos santos. Todavia, a ética cristã não é ferida se fundações e centros sociais pertencentes à igreja que beneficiam toda a comunidade receberem dotações do poder público. Isso está previsto em lei. Então veja bem, a igreja ela é mantida com os dízimos e ofertas da sua membresia, dos seus membros. Agora, a igreja deve ter aí uma associação beneficente, deve ter um organismo que administre a ajuda aos necessitados. E essa parte, ela recebe ajuda também do poder governamental. Você pode estar perdendo essa parte, porque você nunca se organizou. Então a sua igreja deve ter aí uma associação, deve ter aí alguma coisa para beneficiar os necessitados. E você vai poder ajudar mais os pobres, as viúvas, né, os desempregados, os enfermos. Então você faça isso, procure a prefeitura, organize aí uma associação beneficente da igreja. Agora cuidado, essa associação deve ser administrada com toda honestidade e transparência, para que não sirva de escândalo, ao invés de servir para ajudar as pessoas.